Você sabia que a Era do Gelo abrigou alguns dos maiores e mais fascinantes animais que já existiram? E que esses gigantes da Era Glacial, como mamutes e tigres dentes de sabre, possuíam adaptações incríveis para sobreviver em um mundo de gelo e neve. Com seus corpos gigantescos e pelagens densas, esses colossos dominaram paisagens gélidas e desafiaram as adversidades do clima extremo. Sabia que o mamute lanoso tinha presas curvas enormes que podiam chegar até 5 metros de comprimento? E que o tigre dentes de sabre, com seus dentes caninos afiados, era um dos predadores mais temidos da Era Glacial? E se eu te dissesse que alguns desses animais podiam pesar até 10 toneladas, você acreditaria? Mas isso é apenas o começo. Fique conosco e descubra como esses incríveis gigantes da Era Glacial sobreviveram e prosperaram. Porque hoje vamos explorar essas e outras curiosidades sobre a megafauna da Idade do Gelo. E se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Fique ligado, você vai se surpreender. A Era do Gelo foi um período de grandes mudanças climáticas e adaptações extraordinárias. Durante esse tempo, muitos animais desenvolveram características únicas para enfrentar o frio intenso e a escassez de alimentos. Vamos começar com 5 dos gigantes mais incríveis da Era Glacial. Número 1. Mamute lanoso. O mamute lanoso é talvez o mais icônico dos gigantes da Era Glacial. Com suas presas curvas enormes e pelagem densa, eles estavam perfeitamente adaptados para viver nas tundras geladas. Esses animais podiam atingir até 4 metros de altura e pesar até 6 toneladas. Número 2. Tigre dentes de sabre. O tigre dentes de sabre, ou Psilodon, é famoso por seus dentes caninos longos e afiados, que podiam medir até 20 centímetros. Esse predador poderoso caçava grandes herbívoros e era conhecido por sua força impressionante e agilidade. Número 3. Megaloceros. Também conhecido como veado gigante, o Megaloceros tinha enormes chifres que podiam se estender por até 3,5 metros de ponta a ponta. Esses herbívoros majestosos eram uma visão comum nas paisagens da Era Glacial. Número 4. Mastodonte. Os mastodontes eram parentes dos mamutes, mas tinham uma aparência um pouco diferente, com dentes mais retos e menos curvados. Eles viviam em florestas e pastagens e eram conhecidos por sua grande força e resistência. Número 5. Rinoceronte lanudo. O rinoceronte lanudo tinha uma pelagem espessa e 2 chifres enormes, sendo o maior deles na frente, usado para cavar na neve em busca de vegetação. Esses animais eram comuns nas estepes geladas e eram extremamente bem adaptados ao frio. E aí, gostaram de conhecer esses 5 gigantes da Era Glacial? Mais para frente vamos conhecer mais 5. Você não perde por esperar! Os gigantes da Era Glacial tinham adaptações incríveis que lhes permitiam sobreviver em ambientes extremamente frios e hostis. Com suas pelagens densas, camadas de gordura e grandes corpos, eles eram feitos para enfrentar as adversidades climáticas com eficiência e precisão. Mas o que mais podemos descobrir sobre esses incríveis animais? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor sua vida e seu mundo? O que fez da Era Glacial um tema tão intrigante para os cientistas e entusiastas? Sua popularidade não se deve apenas ao clima extremo e às paisagens geladas, mas também às adaptações incríveis que esses animais desenvolveram para sobreviver. Você sabia que alguns dos mamutes lanosos mais bem preservados foram encontrados congelados no permafrost siberiano, com partes moles intactas? Vamos explorar como isso aconteceu em breve. Vamos começar pela anatomia desses incríveis gigantes. Os mamutes lanosos, por exemplo, tinham glândulas de sebáceas que produziam uma substância oleosa, ajudando a impermeabilizar sua pelagem. Seus corpos eram adaptados para conservar calor, com camadas espessas de gordura e pelagem dupla. Outro aspecto fascinante é sua dieta. Os mamutes eram herbívoros que se alimentavam de uma variedade de plantas, incluindo gramíneas, juncos e pequenos arbustos. Eles tinham molares grandes e planos, perfeitos para moer vegetação fibrosa. E quanto ao tamanho? Os mamutes lanosos variavam em tamanho, mas alguns dos maiores espécimes podiam atingir até 4 metros de altura e pesar até 10 toneladas. Já o tigre dentes de sabre, apesar de ser menor, tinha uma constituição muscular robusta e era um predador formidável. E quanto à velocidade?
Você sabia que o tigre dentes de sabre podia dar saltos poderosos e perseguir presas em alta velocidade, usando sua força e dentes afiados para derrubar grandes herbívoros? Que tal agora conhecermos mais 5 espécies populares da megafauna da era glacial? Número 6. Preguiça gigante. As preguiças gigantes, como o Megatherium, eram herbívoros enormes que podiam atingir até 6 metros de comprimento. Elas se moviam lentamente e usavam suas grandes garras para puxar galhos e folhas para se alimentar. Número 7. Glyptodonte. O Glyptodonte era um parente dos tatus modernos, mas muito maior, com uma carapaça dura que podia protegê-lo de predadores. Alguns espécimes podiam atingir o tamanho de um carro pequeno. Número 8. Elasmotherium. Conhecido como rinoceronte gigante, o Elasmotherium tinha um chifre enorme e era adaptado para viver em planícies abertas e geladas. Esses animais podiam pesar até 5 toneladas. Número 9. Urso das cavernas. Os ursos das cavernas eram maiores que os ursos modernos e viviam principalmente em cavernas, onde hibernavam durante os meses mais frios. Eles eram onívoros e se alimentavam de uma variedade de plantas e animais. Número 10. Castor gigante. O castor gigante, ou castoroides, era significativamente maior que os castores modernos, com alguns espécimes atingindo até 2,5 metros de comprimento. Eles construíam barragens e habitavam áreas próximas a rios e lagos. Agora que já conhecemos 10 espécies diferentes de gigantes da era glacial, vamos ver uma curiosidade sobre sua extinção. Muitas dessas espécies desapareceram no final da última era glacial, cerca de 10 mil anos atrás, possivelmente devido a uma combinação de mudanças climáticas e a pressão da caça por humanos primitivos. E você sabe como os cientistas estudam esses gigantes do passado? Os cientistas utilizam uma variedade de métodos para estudar a megafauna da era glacial, incluindo análise de fósseis, DNA antigo e até mesmo tecidos moles preservados em gelo. Essas técnicas ajudam a reconstruir a aparência, comportamento e ecologia desses animais. Estudos sugerem que a interação entre os humanos e esses gigantes foi complexa, com evidências de caça e uso de partes dos animais para ferramentas e vestimentas. Novos estudos sobre o comportamento da megafauna sugerem que, apesar de suas grandes dimensões, muitos desses animais tinham comportamentos sociais complexos, como a formação de grupos para defesa contra predadores. Então a real é que os gigantes da era glacial eram adaptados para sobreviver em condições extremas. E a ciência ainda está descobrindo novos fatos sobre essas criaturas impressionantes. Em 2007, a descoberta de um filhote de mamute lanoso perfeitamente preservado na Sibéria revelou detalhes surpreendentes sobre sua anatomia e desenvolvimento, fornecendo uma janela única para a vida desses animais durante a era glacial. Essas descobertas abriram novas possibilidades para entender a biologia e evolução da megafauna da era glacial. A análise de fósseis também está nos ajudando a entender sua relação com outros mamíferos e como eles evoluíram para se tornarem adaptados ao clima extremo. Com o uso de tecnologias como datação por carbono e imagens de alta resolução, os cientistas estão descobrindo comportamentos de caça e padrões de migração que eram desconhecidos anteriormente. Mas há muito mais a ser descoberto. Cada nova expedição traz à tona respostas sobre as perguntas de como esses gigantes viviam, se alimentavam e sobreviviam em seu ambiente. Por exemplo, um estudo recente sugere que os mastodontes formavam grupos familiares e usavam áreas específicas para procurar alimentos e abrigo, mostrando um comportamento social complexo. Os mastodontes são conhecidos por sua capacidade de adaptar suas dietas e comportamentos às mudanças ambientais, utilizando uma combinação de estratégia e força para sobreviver. Comparado a outros animais, os gigantes da era glacial tinham adaptações fisiológicas únicas que lhes permitiam prosperar em ambientes extremos. Isso inclui camadas de gordura espessas, pelagens densas e grandes reservas de energia. O tamanho e a complexidade dessas adaptações fisiológicas sugerem que esses animais eram extremamente eficientes em conservar energia e sobreviver em condições variadas. Em suma, o tamanho e a complexidade das adaptações fisiológicas dos gigantes da era glacial são um dos fatores que tornam essas criaturas tão fascinantes. Eles não eram apenas sobreviventes em condições adversas, mas também mestres da adaptação, o que ajudou a consolidar seu status como alguns dos mamíferos mais engenhosos e resilientes de todos os tempos.
E os gigantes da era glacial eram solitários? Nem sempre. As características sociais dos mamutes, por exemplo, variam, com alguns espécimes exibindo comportamentos de cooperação, especialmente durante migrações e na busca por alimentos. Muitos mamutes viviam em grupos bem definidos, protegendo seus territórios agressivamente contra intrusos. Eles dependiam de suas habilidades de caça e da disponibilidade de vegetação em seu território para sobreviver. Muitos achados de comportamento social dos gigantes da era glacial indicam interações complexas, como a formação de grupos e a cooperação na busca por alimentos. Os mamutes lanosos, por exemplo, são conhecidos por seus comportamentos sociais, que podiam incluir a formação de laços familiares fortes e a proteção mútua contra predadores. As descobertas recentes sobre a comunicação e comportamento social dos gigantes da era glacial desafiam algumas das antigas concepções sobre suas interações e contribuem para uma compreensão mais precisa de sua biologia e ecologia. Os gigantes da era glacial continuam a ser um símbolo de engenhosidade e adaptação, e cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade sobre sua vida e seu mundo. Desde suas adaptações físicas únicas até suas características sociais fascinantes, os gigantes da era glacial são uma prova viva da complexidade da vida na Terra. E aí, você sabia de todas essas curiosidades sobre os gigantes da era glacial? Fique ligado no nosso canal Vivo na Terra para mais vídeos fascinantes e educativos sobre o mundo natural. E aqui estão duas sugestões de vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!